Fala galera, esse é mais um podcast do Caterva, eu sou o Zeca. E eu sou o Dudu. E se você curte pesca esportiva, fica ligado nesse canal. Pois é, pessoal, chegamos aí do programa de número 20 do podcast do Caterva. E essa música que tá tocando aí, que vocês estão ouvindo, é de uma banda chamada Drama, que coincidentemente ou não, eu tocava contrabaixo nessa banda. E essa música aí foi uma das últimas músicas que a gente gravou. E tá no Spotify para quem quiser ouvir. Eu vou colocar o link e ela vai ficar aí no final do programa, na íntegra, pra galera ouvir. No programa de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre serviços na pesca, De que forma a prestação de serviço pode afetar na qualidade da sua pescaria, positiva ou negativamente. A ideia aqui é te dar uma série de dicas para que você preste atenção e não sofra nenhuma dor de cabeça aí nas próximas pescarias, beleza? Quero aproveitar aqui para agradecer a todo mundo que comentou. A gente teve um crescimento considerável da quantidade de interações, isso é ótimo, sugestão de temas, complementos, o que foi muito legal. Então, obrigado a todo mundo que comentou nos últimos 2 episódios, e continue fazendo isso. Uma novidade agora recente, agora você não precisa mais entrar em caterva.com.br/podcast para ver os programas. A partir de ontem eu alterei. Agora basta digitar caterva.com.br, já vai cair direto no site com os programas. E lá tem um link para quem quiser acessar o fórum. Então isso é muito importante. Quem quiser ir até o fórum do Caterva, tem um link lá no site. E tá no ar desde ontem uma página, que lista todos os produtos com a marca do Caterva que vem sendo produzidos e os que estão previstos para serem produzidos. Você vai encontrar lá desde a camiseta comemorativa de 15 anos, uma morsa especialmente desenvolvida pela Monroe para atado com a marca e as cores do site. E você vai ter ali uma série de outras camisetas e outras coisas que vão sendo publicadas. Como é que funciona para você que queira comprar esses produtos? Alguns deles estão já disponíveis à venda, por exemplo, a morsa. E a camiseta de 15 anos, comemorativa de 15 anos do fórum, ela está disponível na pré-venda. Então ela está custando R$130 na pré-venda. É uma camiseta toda em poliéster sublimada. Tem lá a arte, você vai poder ver a arte dela lá. E ela vai ser produzida na semana que vem. Então até dia 24 desse mês, os pedidos ainda estão válidos na pré-venda a este preço. Quando sair da pré-venda, esses produtos têm um aumento em torno de 30%. E o interessante é que a gente fez uma parceria, com a ANEP, que é a Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva, e 10% do lucro de todos os produtos do Caterva, do lucro líquido, vão ser doados para essa associação, para que eles possam desenvolver trabalho de fomento e crescimento da pesca esportiva. Então, além de comprar e ajudar o Caterva, você também vai estar ajudando a uma associação séria e competente a desenvolver a pesca esportiva no Brasil. Fora isso, quem quiser nos ajudar aí, compartilhe esse programa, entra lá, assina os nossos canais, assina lá no YouTube, e se possível entra no nosso site, clica lá no Apoia-se e ajuda a gente com alguma coisa, R$1, 5, R$10, o que for. Isso já vai ajudar bastante a manter esse canal crescendo e vivo. Beleza? Vamos ao programa? Então, Dudu, serviços na pesca esportiva. O que você queria dizer inicialmente? Você comentou que queria já começar falando alguma coisa. Qual que é a sua? Zeca, vale lembrar que a ideia do nosso podcast aqui não é apontar dedo para ninguém. A ideia é alertar os pescadores que estão escutando
para que eles não possam passar pelo mesmo que a gente já passou. Pois é, qual que é a ideia? A gente vai falar sobre serviços, e é uma coisa que sempre que a gente vai pescar, a gente, ou quando acontece um problema, a gente sempre cita esse caso e a gente nunca fala sobre ele. E aí resolvemos hoje, vamos gravar um podcast só sobre esse assunto. O que a gente está chamando de serviços na pesca esportiva? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma vez que eu viajei de Belo Horizonte, viajei com a família, nesse caso, fui aí com a minha filha, fui com a minha esposa, a minha sogra estava junto, e a gente foi para um torneio, né, em um torneio de pesca, e cheguei lá, coloquei a família no hotel, e o combinado era que meu barco já estava lá, né? Então eu liguei para a oficina e falei, olha, eu preciso que olhe este detalhe no meu barco, porque eu chego aí na sexta-feira, chego por volta do horário do almoço e gostaria de ir para a água, porque para pescar antes, para entender qual que é o comportamento do peixe, para ver onde é que tá pegando mais ou menos, e também para poder pescar, se divertir um pouco, porque torneio todo mundo sabe que não é um dia de pesca, é dia de torneio, é diferente. Então, cheguei por volta do meio-dia e pouca, deixei a família no hotel e fui para a oficina. Quando eu cheguei na oficina, meu barco estava com o motor todo desmontado e o cara estava mexendo não no meu barco, mas num barco de um outro cliente, né? E aí, naquela história, termina o outro cliente enquanto começa a mexer no meu. Ou seja, 1 hora, 2 horas... 3 horas da tarde, quando foi 5 horas da tarde, o barco estava ficando pronto. A gente saiu da oficina 6 horas, 5h30, 6 horas. Ou seja, eu não fiquei nem com a minha família e passei o dia inteiro num boteco do lado, tomando um refrigerante, porque eu não bebo, esperando o barco ficar pronto. E aí perdi não só a possibilidade de estar com a minha família, mas perdi o dia inteiro de pesca. E não só eu e mais 2 pessoas que estavam comigo, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Às vezes a gente passa, né, Dudu? A gente passa aí um mês inteiro. Em algumas pescarias, as pessoas passam um ano inteiro se programando para fazer aquela pescaria, para estar ali naquele dia. E quando esse dia chega, né, algum serviço, alguma coisa dá errado, mas aí o que a gente fala? Qual que é a coisa que a gente fala? Poxa, o cara tá aqui, ele mora na cidade, então a hora que ele quiser, ele pega e vai ali pescar. A gente tá longe, muitas vezes você vai pescar em Manaus, você tá a 4.000 quilômetros do lugar, então você não tem a oportunidade de simplesmente pegar seu barco e descer para a água e pescar um dia e voltar. Né? Você tem às vezes aquela chance, aqueles 2 dias ali, um sábado e metade do domingo, ou um resto de sexta, um sábado inteiro. Então, se um serviço desse tipo falha, pode falhar as suas férias inteiras, né? Pode falhar o seu final de semana pescando, né? Então, o que é importante é que as pessoas que prestam serviço pensem nisso, porque às vezes eu vejo daqui a pouco, ou ok, mais meia hora aqui, meia hora ali, não atrapalha tanto, não, atrapalha muito, né? Atrapalha muito, né? Então, assim, isso é um problema que a gente precisa conversar sobre ele, né? E precisa se conscientizar de que ele existe, né? Para que a gente evite ao máximo, né, ou evite de utilizar serviços de onde a gente não confia, ou evite combinando antes. Mas mesmo assim, quando se combina antes, você tem que esperar que a outra parte faça o combinado, o que nem sempre acontece. Outra coisa importante, Dudu, e disso você sabe, a gente é acostumado a ver isso acontecer, né, a parte de hotelaria. Vamos pensar assim, a gente estava conversando aqui antes de fazer o programa, pensando na pauta, discutindo um pouco, e eu citei um exemplo
de um bom exemplo, nesse caso, de uma vez que eu fui pescar na Serra da Mesa. Eu fui pescar com o Heriberto e na época, na pousada do Germano, ainda era do Germano, o Breno, né, ainda não tinha comprado a estrutura, ainda era do Germano. E o Heriberto, que era o guia no caso, quando era 4h30 da madrugada, ele já batia na janela, derrubava a porta, mas ele acordava a gente. 4h30, 5 horas, o café estava servido. Para que a gente, 5h30, 5h40, 6 horas, quando é muito no máximo, já estivesse dentro do barco arrancando para ir pescar. E aí o que acontece? Vamos pensar o contrário. Você vai pescar numa cidade, fica hospedado num hotel, e quando você chega nesse hotel, você descobre que o café da manhã lá começa às 7 horas, ou alguns lugares eu já vi até às 8 horas da manhã. E aí você vai sair, ou você escolhe sair sem tomar café, e aí você tem que comprar algum lanche para você comer, ou você espera e perde um bom horário de pesca. Fica esse critério. Então, muitas vezes, hotéis, pousadas, estruturas receptivas de turismo de pesca tem que pensar nas necessidades específicas do pescador. E na maioria das vezes, esses caras estão mais preocupados na hotelaria tradicional. E muitas vezes o pescador tem necessidades completamente diferentes. O que você me fala disso, Dudu? Era o que a gente estava conversando, né, ali antes de começar a gravar. Eles colocam todos num padrão de que todo mundo tem que tomar café a partir das 8 horas. Ou 7, né? Enfim. E se quiser pescar depois, vai pescar depois das 8 horas, sabe? Isso é uma coisa que incomoda demais a gente, né? Assim, a gente passa muito por isso em todos os lugares que a gente vai pescar. A gente tem esse problema e a gente não tem o que fazer. A gente, às vezes, escolhe... Na verdade, não, né? A gente sempre escolhe tomar café no hotel porque está incluso no preço e a gente não tem a nossa necessidade atendida. E aí a gente fica por isso, sai para pescar mais tarde, perde 1 hora, 2 horas de pesca, ou navegando mais, sabe? E isso é um problema, assim, parece que a rede hoteleira não pensa no pescador, ela pensa no hóspede. E uma outra coisa que é fundamental nessa história toda por exemplo, eu citei o exemplo da oficina e da viagem que eu fiz, que eu cheguei ali por volta do meio-dia. Ok, meio-dia é o horário normal de check-in. Então entrei, fiz o check-in e fui para a oficina. Mas várias vezes, a gente chega 6 horas da manhã. E aí o que acontece? Você vai descer seu barco, você vai ficar com mala, com tudo que você levou, às vezes, dentro do carro, o carro na beirada do lago, e você sai para pescar, correndo um risco ali de ter alguma coisa furtada no seu carro. Porque fica à vista, às vezes está na carroceria da caminhonete, uma faca qualquer corta a lona e te rouba alguma coisa. Por que não um check-in adiantado? Né? Ok, você está vindo... Uma pergunta no telefone. Você vem pescar? Sim. Ok, que hora que você chega? Tal hora. Vamos fazer um check-in adiantado? Custa R$30 mais caro. Cara, eu pagaria. Tranquilamente. Eu pagaria. Então, e não só isso. Aí você vai pescar, você chegou no sábado, se hospedou, ou chega na sexta para dormir lá e acordar no sábado, ou chega na sexta, né? E no domingo, quando você vai deixar o hotel, você tem que sair de manhã carregando toda sua tralha que você levou. Põe dentro do carro de novo, porque o check-in, o check-out é até meio-dia. Esse é outro problema. E se você quer tomar um banho depois que você chega da pescaria, ou você toma um banho, igual já aconteceu várias vezes, da gente parar o barco na beirada e tomar um banho na lagoa para poder ir embora. E aí, além do que, você está deixando o seu material todo dentro do seu carro ali, correndo o risco, mais uma vez, de ser roubado.
de ter algo furtado ali dentro do carro. Né? Aí você tem um dissabor de chegar, tá um vidro quebrado, alguma coisa nesse sentido. Principalmente se a gente pesca em lugares ou cidades um pouco maiores, né? Que aí, infelizmente, você tem índice de criminalidade maior. Então, isso não foi pensado. Né? Tem um livro, e é um livro que chama-se As 10 Faces da Inovação. Aqui eu vou dar uma de professor. O autor é o Tom Kelly. Eu vou colocar na descrição. Esse livro conta de uma história. Tom Kelly, para quem não sabe, ele é um dos proprietários de uma das melhores empresas de design do mundo, que chama IDEO. E ele fez uma pesquisa em hotéis para saber o que é que os hóspedes realmente queriam que o hotel tivesse. E aí a gente entra, você pega, aí já fugindo do assunto pesca, mas entrando nessa questão de olhar para o hóspede, olhar para a necessidade de quem usa aquele serviço e não classificá-lo como hóspede e todos os hóspedes do mundo são assim, né? Entender a realidade de qual é o seu público. Né? No caso, ele foi pesquisar uma série de hotéis que na maioria das vezes recebiam pessoas que estavam viajando. Então você ia para esse hotel e passava uma noite nesse hotel. E aí ele começou a perceber que a oferta desses hotéis era academia, piscina, bar molhado, coisas que você faz uso quando você fica 3, 4, 5 dias de férias ali, passando um período. Agora, a pessoa em viagem, né? No caso do pescador, a gente fica às vezes mais tempo, mas a gente só usa o hotel para tomar banho, comer e dormir. Nada mais que Nada mais que isso. Né? O que eles detectaram? Que os caras queriam um bom colchão, um bom chuveiro e um rádio-relógio que funcionasse. E aí tem uma outra parte nesse livro que é interessante. Por que as pessoas ligam tanto para a recepção pedindo para serem acordadas? Essa é uma pesquisa que eles fizeram. Porque mesmo tendo rádio-relógio no quarto, é tão complexo mexer no rádio-relógio que eles preferem ligar e pedir para ser acordado. E aí essa rede hoteleira, foi nos Estados Unidos isso que aconteceu, ela, de posse dessa pesquisa, o que ela fez? Ela trocou todos os colchões, reformou todos os banheiros, e mandou produzir especialmente para ela um rádio-relógio simples e que tinha despertador. Ponto. Não tinha perfeito. 1 milhão de coisas. Isso é perfeito. Tinha despertador. Ele reduziu o custo dele com o serviço de acordar as pessoas. O atendente não tinha que lembrar de todas as 300 pessoas que estavam lá, chutando um número. Ou seja, ele aumentou a permanência das pessoas, as pessoas começaram a se hospedar mais no hotel dele, ou seja, ele manteve a agenda dele mais cheia, né? E teve as melhores avaliações do mercado, somente olhando para quem usa o serviço. Infelizmente, a maioria dos hotéis não olha para o usuário usual, o comum, o cara que está ali todos os dias. Ele olha para um cara e eu falo, hóspede. Hóspede tem que comer às 7 ou às 8 e café da manhã, ele entra meio-dia e sai no meio-dia do dia seguinte. Ele não se adequa às necessidades. Então, isso é outro problema que a gente precisa entender. Então, vai pescar, procura saber sobre isso, pergunta antes, né? Ou negocia um check-out mais tarde, ou negocia de deixar as malas no hotel e buscar depois e ter a possibilidade de tomar um banho, né? Ver essas opções, isso é fundamental, né? E aí, outro ponto fundamental desse podcast é falar sobre infraestrutura. Dudu, sempre que a gente vai pescar, vai eu, Dudu e Fred na maioria das vezes. E o Dudu, ele sempre vai no banco de trás apertado entre milhares de coisas. Por quê? A gente vai pescar em São José do Buriti, por exemplo. São José do Buriti
É uma cidade que é super tranquila, cidade super pequena, mas o único posto de gasolina que tinha na cidade fechou. O posto de gasolina mais perto de lá, se eu não me engano, ele está... nós temos 27 quilômetros de terra, mais 11 de asfalto para chegar no posto mais perto. Então, se você não se planejar e não levar essa gasolina, você vai ter problema lá. Você não vai pescar. Você não vai pescar. Né? Então, assim, essas coisas fazem muita diferença. Né? Muita diferença. Por exemplo, recentemente eu troquei meu barco de lugar. Meu barco ficava em uma pousada e eu tirei dessa pousada e levei para Três Marias. Nessa pousada que meu barco ficava, eu pagava R$125 por mês para manter o barco lá. Eu tinha um teto que me eliminava do problema da chuva e do sol. Mas eu tinha um problema muito sério, que é de poeira. Três Marias, para quem conhece, é na região ali do centro-oeste, já no centro, né, de Minas, a região de Cerrado. Tem muita poeira, então isso é um problema. Eu passei a levar o barco, e isso talvez seja temporário, mas até então ele continua em Três Marias. Eu levei para Três Marias para um lugar onde eu pago 250 por mês. Ou seja, o dobro. Mas eu tenho mais serviços. O que justifica, talvez, os outros R$125. Né? Então, o que acontece? Quando eu tiro o barco da água e coloco nessa marina, o cara não me pergunta. Ele simplesmente pega meu carregador e põe para carregar. Ele pega o meu barco, lava ele inteiro, aspira. Ele não lava só por dentro, ele lava o casco. Porque se você não lavar com frequência o seu casco, a tendência é que a água, mesmo a água limpa de Três Marias, ela contém ali barro. Né? E ela vai marcando o casco. Vai chegar num certo momento que você não consegue mais tirar aquela marca. Então esse cara faz isso, ele põe a sua bateria para carregar, limpa, aspira e lava dentro e fora, e ainda dá polimento e faz uma série de serviços a mais. Por exemplo, eu precisava trocar, colocar uma arruela a mais no espelho de polpa do meu barco, e isso é um saco. Eu tinha que o motor 75, motor pesado, tirar aquilo, a posição, né, para mexer com as ferramentas é um saco. Eu não estava afim de fazer aquilo. Pô, liguei para ele e falei, cara, você faz para mim? Ele falou, faço, Zeca. Eu te cobro R$40 por isso. Pô, é um serviço extra. Fez, e não só fez, como me mandou uma foto de como ficou. E na dúvida, antes de fazer o serviço, ele tomou cuidado de filmar o barco e enumerar os parafusos que tinha para eu dizer para ele qual era o parafuso que eu queria que ele colocasse a porca, para não fazer o serviço errado. Vale o 125 a mais ou não vale? Exatamente. Então você pensa assim, aí você fala, pô, ali eu tinha um teto. A poeira comia solto em cima do meu barco. Muitas vezes alguém poderia entrar ali e mexer, porque fica praticamente aberto ao público. Qualquer pessoa passa pelo portão e chega na área dos barcos. Né? Hoje, onde ele está, eu tenho mais segurança. E além do que, já aconteceu comigo, e é uma história que aconteceu, não foi muito. Isso foi no início do ano passado. Eu estava indo a Três Marias buscar o meu barco para levar esse barco para outra cidade. Saí de Belo Horizonte aqui, devia ser umas 7 e pouca da noite. Liguei pro cara, meu barco estava numa outra marina em Três Marias. Liguei pro cara e falei assim, olha, tô indo aí buscar o barco, vou chegar aí por volta de meia-noite. Eu sei que ele fica lá, ele está na pousada. Tem como você me esperar e abrir para mim o galpão para eu tirar o barco? O cara simplesmente falou o seguinte, olha, até meia-noite e meia eu tô aqui, depois de meia-noite e meia eu vou dormir aí só amanhã. Pô, eu tava na estrada,
Se eu tivesse um pneu furado, sacou? Já ia Um arregaçar. engarrafamento, Exatamente. eu já teria perdido a oportunidade. E aí, o que eu fiz? Enfiei o pé no acelerador. Olha que perigo que você tá correndo. Corri um risco. Cheguei lá exatamente à 00:30, tirei o barco e fui embora. Nunca mais deixei o barco lá. Porque pode acontecer, o cara ele não é obrigado a me esperar, ele não combinei isso com ele. Pô, mas eu liguei e pedi. Então não custa, sabe? Não custa. né? Zeca, e isso entra naquela coisa que a gente estava conversando no início, né? Do planejamento. Pô, eu tenho que planejar a minha viagem a partir da demanda dele, não da minha demanda. Ou seja, se eu tenho 1 dia, 2 dias para pescar, eu já perdi um. Porque eu só posso sair de madrugada. E se eu sair de madrugada, a marina não tá aberta. Ou seja, eu prefiro sair no outro dia, já pegar o barco que a marina tá aberta. Ou seja, perdi um dia de pesca. É isso que eu tô falando, porque muitas vezes o cara mora lá. Ele não tem essa noção de que você esperou um mês inteiro, o ano inteiro para fazer essa pescaria. Ele acha que você é igual a ele. Você tem qualquer hora que você puder, você levanta lá da sua cadeira e fala com o seu chefe: foda-se, tô indo pescar. Tchau pra você. Tchau. E não é bem assim. A gente sabe que não é essa a realidade, né? Da maioria não é essa, né? Então o cara, eu só consigo imaginar isso. O cara acha que todo mundo é assim. Não, beleza. Na hora que eu quiser, eu abro aqui. Se ele quiser assim, bem. Se não quiser, amém. Sacou? A diferença é que em vários lugares isso não existe uma concorrência. E aí o cara age dessa forma porque não tem onde ir mesmo, para onde correr. Só que algumas cidades têm. Sacou? E aquela história, na hora que alguém perceber esses gaps, esses furos, abrir um negócio do lado, toma todos os clientes. Imediatamente. Não tem dúvida. Sacou? Então é muito complicado, cara. Você vai pescar num lugar, você tem um bass boat, vamos falar assim. Qualquer barco que você tiver aí com motorização acima de 60, já vai ser um barco grande e já vai ser um barco pesado. Não é qualquer carro e nem qualquer lugar que você coloca esse barco na água, sabe? Então toma muito cuidado. Com rampa, tem rampa no lugar, né? Já vi muita gente passar aperto com o carro. Muita gente passar aperto com o barco na água, né? E a gente vê aí, de vez em quando, a gente recebe vídeo de neguinho que tentou pôr o barco na água e o carro foi junto, sabe? Ou às vezes não conseguiu sair. Né? Praia, isso acontece com certa frequência. O cara vai na faixa de areia, vai pôr o barco, não consegue sair, vem a maré e aí leva todo mundo junto. Sacou? Então tem que tomar muito cuidado. Essa questão de infraestrutura é fundamental. A ideia é assim, não tem rampa não? Tudo bem, mas tem um trator que possa levar o meu barco até lá embaixo? Né? Não sei, porque eu não tenho, por exemplo, eu não tenho caminhonete. Então como é que eu vou fazer se eu tivesse um barco? Eu precisaria de algum outro carro, ou uma outra caminhonete, ou não sei, eu ia ter que arrumar lá na hora, ou um trator que fizesse esse serviço por mim. Então a ideia é perguntar, né? E aí eu vou citar outro exemplo sobre pôr e tirar barco na água. A gente pesca muito em Três Marias, e aí tem um serviço que é usado lá no clube náutico. Nesse caso eu vou dar nome porque é o único jeito de situar. Três Marias, Clube Náutico. Se você for sócio do Clube Náutico, não é o meu caso, você pode usar a rampa lá para descer o barco. Só que se você, por exemplo, não for como o Dudu, foi pescar e foi de moto. Você leva uma vara de fly, uma caixa de isca, e pronto. Uma carretilha e foi de moto, beleza. Mas o barco dele tá lá. Pô, vai gastar pouca gasolina, vai chegar e vai pescar. Se você quiser que eles tirem o barco para você da água, você tem que voltar às 5 horas da tarde. Porque só funciona até às 5. Agora você pensa, um clube náutico, de onde as pessoas vão pescar, qual que é o horário que o peixe costuma começar a pegar? Às 5 horas da tarde. Só que eu tenho que voltar. Só que você tem que vir embora. Sacou? E aí, para tirar o barco. É um negócio que não é pensado para quem vai pescar. Mas agora eu vou fazer um elogio também ao Clube Náutico. Eu fiz uma crítica. Eu vou fazer um elogio.
Eu não sei se isso acontece ainda, ou se acontece, continua acontecendo. A primeira vez que eu fui no Clube Náutico foi em 2006. Na hora que a gente foi sair para pescar, uma pessoa do Clube Náutico veio com o mapa da região de Três Marias e me perguntou: onde vocês estão pretendendo ir pescar? Nessa região e nessa região. Marquei para eles. Eu perguntei: mas por que você está me perguntando isso? Porque caso você não volte, a gente sabe onde te procurar. Eu achei isso legal. Nossa senhora, isso é uma segurança e tanto. Eu achei isso super legal. Com certeza. Isso não acontece em nenhuma outra pousada que eu fui pescar na minha vida. Sacou? Nenhum outro lugar. O cara perguntar onde é que você pretende ir com o mapa na sua mão. E ele te entrega o mapa. Sacou? E aí, ok, falei com ele, eu estou indo nesse ponto e depois pretendo chegar a esse ponto. Se eu tiver problema, se eu tiver trocado de ponto e resolvi ir para outro, o problema é meu. A responsabilidade é minha. Mas o que eu combinei com ele é que eu estaria ou aqui ou aqui. Reduz. Você pega um lago como Três Marias, gigante. Imagina Furnas. São 20 e tantos municípios banhando Furnas. Imagina que se você fala com um cara que vai estar num lugar e resolveu ir para outro que é do outro lado da lagoa. Ele não vai te achar. Então, eu achei isso um serviço legal. Então, essa é outra coisa que a gente sempre sente falta. Rádio, comunicação. Você não consegue comunicar. Eu tenho rádio no meu barco, mas ninguém tem rádio no barco. Então, eu vou falar com quem? Nem com o caminhoneiro que passa na estrada eu consigo conversar. É uma merda, sacou? Então é bom pensar nisso. E uma vez, um amigo nosso, o Henrique, num torneio, ele perdeu a hélice do barco dele. Por coincidência, neste dia, nesta época, tava o barco dele com rádio, o do Gustavo Starling com rádio, se eu não me engano, do Gabriel com rádio e o meu com rádio. Ele conseguiu contato com o Gabriel, porque o barco estava mais perto dele. O Gabriel navegou um pouco, transferiu o contato para o Gustavo Starling e o Gustavo foi lá rebocar ele até a pousada. Ou seja, se a gente não tivesse um rádio, talvez ele passaria a noite lá. Porque naquela época, isso foi 2008, não pegava telefone como pega hoje na região. Então era um outro problema. Então tomar esses cuidados, observar esse tipo de coisa. Né? Um outro problema que aí eu só passei a dar importância para ele depois que a minha filha nasceu. Né? Porque aí você começa a pensar assim, se eu morrer eu tô fudido. Como é que eu faço? Com certeza. Depois que minha filha nasceu, eu comecei a olhar o seguinte, eu tô indo pescar, essa cidade tem hospital? Porque quando é a gente... Cara, se a garaté entrar na cabeça, já aconteceu na Amazônia, de eu acertar a minha própria cabeça, arranca o pedaço do couro cabeludo e vai pescar. Mas com a sua filha é outra história. Então, quando aconteceu da minha filha nascer, todas as vezes que eu vou pescar, se eu puder ir pescar em lugares que têm melhor infraestrutura, eu dou preferência. Né? Então, por exemplo, por que eu evito de ir com ela para São José do Buriti? Que é um lugar que eu gosto muito de pescar. Se eu tiver problema, se ela precisar ir num hospital, e criança de 1 ano e pouco, a gente sabe que... Tem uma facilidade, né? Pra ir. É, uma propensão a precisar de hospital. Eu tenho que andar 27 quilômetros de terra, alguns quilômetros de asfalto, depois pegar mais outros 20 e tantos quilômetros de terra para chegar em Felizlândia, onde tem um hospital. Se eu precisar de polícia, é a mesma coisa. Então, você começa a colocar essas coisas na balança. Qual que é a infraestrutura que a cidade me oferece? Restaurante. Você, que é muito importante. Quero comer um negócio diferente, quero comprar uma carne. Não tem supermercado. Quero comer uma pizza, um hambúrguer, sei lá. Exato. Não recebe, por exemplo, aqui não recebe com cartão. Se eu for pescar em Três Marias hoje, eu posso sair daqui com dinheiro nenhum no bolso. Exatamente. Eu pago tudo no cartão. Pronto. Tudo. Agora, se eu for para qualquer outra cidade, mas um pouco menor, eu tenho que levar o dinheiro no bolso. Então, muitas vezes, o que acontece? Você está trabalhando, deu a hora de sair para pescar, você junta as coisas, põe no carro e vai. Você às vezes nem lembra de passar num caixa para sacar dinheiro. Aí você bate a mão na carteira, tem R$30. Dependendo do lugar que você for, é melhor, você vai ter que voltar para a cidade, tirar o dinheiro e ir.
sacou? Então, são coisas que facilitam a pescaria. Então, observar, por exemplo, pô, tô aqui na minha cidade, não tem banco, não tem caixa eletrônico. Então, o cara do restaurante, pô, vai lá e pede uma maquininha do PagSeguro, sacou? E começa a receber. O Branco, né? A gente falou que não ia dizer nome, mas o Branco foi esperto. O Branco assumiu o restaurante da pousada do Júnior. Demorou um pouquinho, mas ele acordou. Ele foi lá e pegou uma maquininha de cartão de crédito. Hoje você já consegue chegar lá e, pum, pagar ele no cartão. Que desconte ali alguns por cento, mas é muito mais fácil. E aí você começa a falar, bicho, eu não vou levar comida, eu como lá. Como lá, totalmente. Porque eu posso pagar. Isso é claro. Sacou? Então tem uma série de coisas que as pessoas precisam tomar cuidado, né? Então a gente vai falar agora também sobre viagens, né? Como é que que tipo de problema você pode ter numa viagem? Recentemente, a gente viu aí rodando nos grupos um pessoal que foi para Barcelos, né? Tinha contratado uma estrutura de pesca em Barcelos. Quando chegaram em Manaus, que é a partir de onde o pacote começa a valer, não tinha nada, não tinha ninguém foi receber os caras, não tinha um hotel reservado, não tinha translado. Ou seja, os caras chegaram em Manaus e pronto, fazer o quê? Acabou a viagem deles. Acabou a viagem dos caras. E aí que eles tiveram que fazer? Pegar o voo de volta. Isso aconteceu ano passado, que eu me lembre, com mais de um grupo. Eu também ouvi mais ano passado. Então, assim, isso é um problema. Por quê? Pô, o cara fecha um pacote, não tem um contrato. E esse é um outro problema. A maioria das pessoas fecham as viagens diretamente com o operador. E aí você não tem um contrato. Você fechou direto com o operador e depositou na conta dele. Na hora que você toma um cano, você vai processar quem? Você não tem nada para comprovar. Sacou? Você não tem nenhum tipo de comprovante, a não ser que você depositou na conta dele. Mas, pô, e aí? Você pode ter doado esse dinheiro. Você vai ter que achar esse cara também, né? Além disso. Então, se você tomar um calote, você vai ir atrás de quem? E aí, esse é um outro problema. Toma cuidado com esse tipo de coisa. Não contrata neguinho aventureiro. Você nunca ouviu falar no cara, procura saber. Tem gente que já ouviu falar, tem gente que já foi lá. Vai num fórum. Entra no fórum, pergunta, vocês conhecem essa pousada, esse operador? Posso confiar? Não fecha direto, porque a grande chance de você tomar um calote é muito grande. E além do que, se for possível, sempre faça com uma operação de agentes de viagem. Então contrate um agente, mesmo que você não vai pagar mais por isso. Inclusive é proibido, né? É proibido que a agência cobre mais do que o pacote vale, entende? Você vai pagar o mesmo preço, só que você vai ter mais segurança. E na maioria das vezes, das viagens que eu fiz de pesca, eu nunca viajei, eu não me lembro de ter sido perguntado sobre seguro. Eu tomei as iniciativas por minha própria conta. O que eu fiz? Estou indo para a Amazônia. Fui lá no meu plano de saúde, contratei por tempo determinado um translado aéreo. Porque se eu tiver um problema, eu tenho um translado aéreo já incluso no meu plano e contratei o seguro da minha própria. Eu fui lá e fiz o seguro da minha viagem. Eu nunca fui perguntado por nenhum operador sobre o seguro. E que é uma coisa muito importante, né, Zé? Se você for pensar, você tá indo para pescar num lugar afastado, né? Assim, que seja Amazônia, que seja Tocantins, e que a grande maioria desses lugares não tem uma infraestrutura como hospital. Por exemplo, quando tive... Se você estiver em Barcelos, Pois essa é a história. Você vai estar quilômetros. Eu tive em Barcelos em janeiro de 2018. 2019, na verdade. Cara, passei um mal lá. Peguei uma infecção intestinal, mas passei um mal, desidratei e tal. E aí? Como é que faz? Fiquei desesperado, porque eu não tinha seguro. Eu tava longe pra caramba do hospital. O dono da operação... Eu perguntei pra ele, velho, tem um hospital aqui?
Ele falou, cara, o hospital é só em Manaus. Pronto, ferrou. Aí é rezar. É o que eu posso fazer. E pensar no seguro é uma coisa que tem que ser obrigação do pescador. E eu vivi isso recentemente, não foi comigo, graças a Deus, mas eu estava dentro de uma agência de turismo chegou uma ligação de um cliente, na verdade da pousada, do Barco Hotel avisando a agência que o cliente havia passado mal e precisaria de um resgate por avião. Como era uma agência e uma boa agência, a agência cuidou de tudo. Não só do resgate por avião, mas do voo dele de volta para casa, até chegar no hospital. Tudo foi cuidado por essa agência. Então toma esse cuidado, gente. Vai viajar, toma esse cuidado. E infelizmente acontecem acidentes. E vou ser sincero, a Amazônia, você tá... por exemplo, quando aconteceu comigo, eu mesmo agarrei uma isca na minha própria cabeça. O meu barco que eu estava pescando estava a 1h30 de distância do Barco Hotel, que estava a 28 horas de distância do lugar que pudesse ter um posto médico, não era hospital. Então, se fosse qualquer coisa mais grave, eu estava fodido. E, infelizmente, nessa mesma época, a gente ficou sabendo de um cara que foi pescar. Ele tinha alergia à picada de abelha. Eu acredito que ele não sabia que tinha, né? E foi picado por uma abelha e morreu no transporte, tentando chegar até o barco e do barco para voltar para qualquer lugar que tivesse hospital. Esse cara morreu, infelizmente. Então, tomar esse cuidado. Vai viajar, procura saber dessa infraestrutura de socorro, infraestrutura de hospital, uma série de coisas que é fundamental numa situação que você está num lugar isolado do mundo, que você não tem mal comunicação, porque é o seguinte, você consegue até dar um telefonema, mas tem que contar com várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Não pode ter nuvem, não pode ser sobe no toco, o satélite, fica de um pé só. O satélite... Essa história de subir no toco é ótima. Eu vou contar ela rapidinho para vocês. A gente estava pescando em São José do Buritis. E aí, na época lá, a cidade não tinha celular. Mas todo mundo tinha smartphone na cidade, mas não existia linha de celular. Então, o único lugar que pegava celular era atrás da quadra de futebol, em cima de um toco de árvore cortado. Então, fazia fila para subir no toco, para alguém conseguir ligar para casa. Ponto turístico, vocês já viram quando a gente viaja para ponto turístico? Aquelas filas, igualzinho. Sim. Libera o toco aí, galera. Já deu o seu horário, agora é minha vez. Ficava aquela fila esperando para poder telefonar. Bom, vamos voltar. O último ponto que a gente queria aqui o último, acho que é o penúltimo, né? Que a gente vai falar aqui de pousadas. Uma outra coisa que é fundamental. Se você vai pescar num lugar, procura saber como é que você chega lá. E se tem sinalização. Uma vez saiu eu, Narciso e o Rodrigo Zuri. Resolvemos vamos conhecer a pousada lá na Serra da Mantiqueira para pescar truta no rio Arioca. Vamos. Saímos daqui de tarde, são 600 quilômetros, acho que até lá. E tocamos o carro. Chegamos lá na cidadezinha próxima. Devia ser o quê? Umas 10h30, 11 horas da noite. Cidade interior, principalmente cidades muito pequenas, a partir de 9 horas. 9 horas quando é muito. Quando é tarde, 9 horas, já não tem ninguém na rua. Agora, imagina uma cidadezinha dessa com a temperatura do lado de fora na casa dos seus 5 graus. No máximo, se tivesse alguma coisa, ia estar embrulhado debaixo de umas cobertas, com lareira, com fogueira, qualquer coisa acesa. Eu não ia pôr a cara para fora. Foi o que aconteceu. Chegamos na cidade, não tinha para quem perguntar, não existia uma placa que indicava para onde era a pousada. E a gente rodou, a ponto de chegar por volta da meia-noite e a gente começar a falar o seguinte: galera, vamos ter que dormir aqui no carro, num frio, enfia um monte de blusa, dorme todo mundo no carro, amanhã a gente acha o caminho. E eu tive a ideia de conseguir acessar o Google Earth
e consegui achar o ponto as coordenadas de GPS de onde ficava a pousada, coloquei no meu iTracks e liguei a bússola para me direcionar e fui pelo rumo. Onde tinha estrada e a bússola apontava para lá, eu ia. Até a hora que eu consegui ligar na pousada e consegui ter algum tipo de informação, cheguei. Ou seja, a gente chegou lá, deveria ter chegado pelo menos 3 horas antes. E chegamos nesse horário, porque não tinha uma alma viva para nos ajudar e não tinha uma sinalização que levasse até lá. E olha que nem era uma pousada... Como é que a gente pode dizer? Era uma pequena, pousada... Não era uma pousada pequena, era uma pousada famosa lá, né? Então, talvez se eu tivesse encontrado com um ser vivente na rua, eu saberia explicar. Mas, à meia-noite, escuridão, frio, sem ninguém na rua, cara, a gente não achou o lugar. Simplesmente não achou. Bom, outro ponto para finalizar, a gente já está indo aí para 40 minutos de programa, o que é ótimo, que a gente falou que a gente estava querendo gravar um programa maior. Guia de pesca. O guia de pesca pesca? O que você acha, Dudu? Olha, para mim, isso é combinado, né? Mas com a gente conversando antes de começar a gravar, o guia de pesca está lá para guiar. E você está pagando ele para pescar. Então, assim, é meio estranho, né? A gente pensar que o guia tem que pescar. Mas aí vai da opinião de cada um. Eu acho que o guia tem que guiar, não pescar. Porque muitas vezes a gente vê em vídeo o cara arremessando, arrasta a hélice, tchá, 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 o peixe bate. Aí o guia vai, arremessa atrás e pega o peixe. Porra! Você tá pagando pro guia pegar o peixe? Então, é aquela história. Essa é uma outra coisa que é uma prestação de serviço que tem que tomar cuidado, cara. Porque tem guia que é mais fominha do que o pescador. E o cara tá na água o dia inteiro. Ele pode pescar qualquer outro dia que ele não estiver trabalhando, sacou? Mas não, ele tá trabalhando, ele quer pescar. Então, se você conhece algum guia que faça isso, mande esse podcast pra ele. Sacou? Porque, cara, guia é guia. Você não tá ali para pescar. Você tá ali para nos indicar onde é que o peixe tá, como é que o peixe está comendo, o que ele pretende, o que provavelmente ele vai comer, como ele vai pegar, para nos guiar e não para pescar pra gente, né? Então isso é fundamental. E não só isso. Não sei se vocês estão ouvindo aí, acabou de tremer o céu aqui. A chuva tá até fraca, gente. Tá chovendo tranquilo, mas talvez mais tarde piore. Um outro problema que eu já enfrentei, fui fazer uma pescaria uma vez, num outro estado, e a gente saiu eu de Belo Horizonte, mais uns amigos da região ali de Patos de Patrocínio, e a gente pegou o carro e rodamos aí 1.500 quilômetros de carro para passar uma semana pescando. Existia um combinado que era pescar em uma certa região durante alguns dias e depois pescar em outra região por 2 dias de acampamento, numa região mais avançada. E como tinha acampamento, tinha toda uma estrutura de translado, de logística, de levar barco, levar mantimento, levar gelo, barraca, estrutura para viver 2 dias no meio do mato. Quando a gente chegou lá, as condições para isso acontecer, para esses 2 dias acontecerem, não eram propícias, condições climáticas, tá? Não era interessante fazer essa empreitada. A gente corria um risco de gastar esse dinheiro e esse esforço e não surtir o efeito que a gente esperava. Então a gente tomou a decisão de não ir para esse lugar, ou seja, mudamos o pacote. Isso foi em comum acordo entre todos, não só entre todos os pescadores, mas entre o guia que organizou a viagem. No entanto, quando foi para fechar e fazer o pagamento, os meus amigos que estavam comigo não me chamaram no momento para fazer, e eu que fiz o combinado. Eu fiz o combinado de ir para esse avançado e tal. Só que eles falaram assim, o Zeca já se preocupou tanto organizando toda a pescaria, vamos deixar ele mais tranquilo e vamos lá acertar. Foram lá e pagaram
o preço que havia sido combinado anteriormente. Só que nós não fomos para o avançado, a gente não teve transporte de barco, a gente não teve barra, nada, a gente não teve toda a infraestrutura, todo o serviço necessário para esse avançado. E foi nos cobrado como tal. Isso não é certo, porque se eu não usei aquele serviço, eu não deveria pagar por ele. Então toma muito cuidado quando for fazer esse tipo de viagem que envolver isso, tenha pelo menos por escrito, ou no mínimo que você tem que ter um e-mail explicando e leve em consideração que aquilo pode não acontecer. E se não acontecer, quanto é que fica? Para quanto cai o pacote? Como é que vai ser? Combina antes, porque depois, quando você já estiver brigando, as coisas são bem piores. E já para deixar um aviso no final, já chegando para o final do podcast, eu recebi hoje um comentário, né, inclusive aproveitando, né, os comentários. Muito obrigado para todo mundo que elogiou os programas anteriores. Eu estou respondendo um a um, principalmente lá no YouTube, que os comentários estão mais acontecendo, tanto no YouTube quanto no fórum do Caterva. Eu estou respondendo um a um. Então, obrigado a todo mundo que elogiou os programas. E voltando ao assunto, eu estou pegando todas essas dúvidas e essas coisas, principalmente relacionadas a problemas, né, em viagem, problemas em pacotes de pesca, e estou combinando com um advogado especialista em direito do consumidor e um cara especialista em pequenas causas, para a gente fazer um podcast exclusivo de como agir caso você tenha problema. Tá? A gente vai produzir não só um podcast, mas a gente vai produzir também um material para você ter guardado isso. Você baixar isso aí, guardar, sempre que tiver necessidade, fazer o uso dele. Então, isso deve acontecer aí provavelmente entre mês de fevereiro. Aí a gente já vai estar com esse material gravado. Então, fique ligado que isso acho que pode ser uma coisa muito legal para ajudar. E não só isso, vai ter. Eu pretendo também gravar um outro falando sobre algumas coisas, voltar no assunto grupos de pesca no WhatsApp, mas aí eu vou abordar um assunto especificamente de gestão de grupos, tá? Que também foi um outro pedido que chegou para mim para falar um pouco mais sobre isso. Eu já queria aqui deixar muito obrigado por vocês terem acompanhado. A gente já está aí com 50 minutos de programa, deixa eu ver ali, quase 50 minutos de programa. E pedir aí, se você curtiu, compartilha com quem você conhece, com quem você pesca normalmente, né? E se estivesse ouvindo lá pelo YouTube, se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha com quem puder, para a gente sempre melhorar a qualidade do programa. E, se possível, entra lá no site do podcast. Agora mudei, é só digitar caterva.com.br, você vai cair direto no site do podcast e lá tem o Apoia-se, né? E lá você pode ajudar a gente com algum dinheiro, desde R$1 até quanto você achar que é justo e é válido, né? E, além disso, coloquei isso ontem no ar, uma página exclusiva de produtos Caterva. Então você vai ter lá produtos Caterva, vão ter todos os produtos que a gente tem hoje sendo produzidos e que estão para serem produzidos. Então lá você vai conseguir ver a lista. Se quiser, pode comprar por lá também. E comprando, vai estar ajudando. E uma coisa que é legal, sempre que alguém compra um produto da Caterva, 10% do lucro líquido desse produto a gente vai doar para a ANEP, que é a Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva, para que a gente contribua com o trabalho deles, para que eles continuem fazendo a pesca esportiva crescer. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu por estar aqui até agora com a gente e boa pescaria para todo mundo. Valeu, galera. Bora pescar!